sejam bem-vindos. Como nós fazemos sempre, é uma palestra antes do nosso trabalho, e a maioria que eu estou vendo aqui são pessoas novas que nunca vieram ao nosso templo, então sejam bem-vindos. Nós temos feito palestras com base nas perguntas que as pessoas fazem para a gente, no terreiro ou fora do terreiro, e nós trazemos para discussão aqui, obrigado, para discussão aqui sobre alguns assuntos que as pessoas têm alguma dúvida sobre ele em questão. Então, nós, seguindo esse ritmo, continuaremos fazendo essa preleção com tipo um tira-dúvidas, ok? Então vamos lá. A minha esposa fez o favor de anotar para nós. Há algum aspecto negativo em expor detalhes de iniciações? Por que essa pergunta foi feita? Eu não sei se vocês acompanham as redes sociais de influencer, outras pessoas nesse sentido. Tem uma mulher chamada... Como é que é o nome dela? Andressa Urach. Eu não sei se... Eu não conheço, não sei quem que é. Mas essa mulher, pelo que me consta, que me foi contado, ela era macumbeira, depois ela saiu da macumba, virou evangélica, começou a fazer vídeos evangélicos, alargou a igreja evangélica, começou a fazer filme pornô, depois agora se iniciou na Quimbanda. E foi um evento, a iniciação dela na Quimbanda, foi um acontecimento, a iniciação dela na Quimbanda, junto daquela pessoa que eu já falei sobre ele numa outra ocasião, num vídeo passado, de uma pessoa que se titula bruxo alguma coisa lá. Então, foi um evento, um acontecimento, a iniciação, e expuseram momentos da iniciação. Gente, iniciação, ela é secreta. Se foi exposto a parte da iniciação, porque não é iniciação. Porque a iniciação, ela é secreta. Não há como você expor uma iniciação. A parte da iniciação, ela é secreta. Você pode assistir em alguns momentos da iniciação cerimônias que são introdutórias à iniciação. Agora, a iniciação mesmo, ela é secreta. As pessoas não assistem, não veem, não sabem como é. Por quê? Porque a iniciação é algo secreto. Existem vários versos no culto tradicional iorubá, nos versos de Ifá, que diz que o segredo está coberto pelo mariô. O que é o mariô? A folha de mariô que está ali no terreiro, onde você vê, tem mariô no terreiro, porque é o que protege espiritualmente e também quer dizer que eu cubro as coisas que são secretas com o mariô. Só pode realmente uma pessoa saber o segredo quem passa pelo mariô. Quando a pessoa é iniciada, ela recebe uma roupa de mariô, porque ela passou pelo mariô e ela vai poder ter acesso aos segredos. Esse é um exemplo do povo iorubá. Na parte da Quimbanda, então, nem se fala. É tudo secreto. Não tem nada na nossa prática de Quimbanda que seja visível a quem não for iniciado. Nada. A não ser preparar o banho de ervas. É só a única coisa que é possível da pessoa que não é iniciada assistir. O resto, ela não pode ver nada. Só pode assistir cerimônias da nossa prática quem é quimbandeiro. Quem não é, não pode ver nada. Então, se algo foi feito para as pessoas assistirem, porque não é iniciação. Ponto. É alguma coisa só para as pessoas assistirem e dar like e aparecer mais na rede social e na internet. Ok? Então, que fique bem claro, a iniciação ela é secreta. A incorporação tem uma hora certa para acontecer na vida espiritual do médium. Essa é uma questão que muitas pessoas têm em razão de que há pessoas que não incorporam.
Então, no nosso templo, há algumas pessoas que não incorporam. São membros do templo, possuem a guia da casa e não incorporam. Por quê? Isso importa? Não. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso. No nosso canal tem um vídeo que fala sobre a questão da incorporação. A incorporação é algo que faz parte da vida do médium, mas não é algo obrigatório. Ninguém tem que incorporar, ninguém é obrigatório, tem a obrigação de incorporar. Ninguém. Isso não existe. E eu sou muito criticado quando eu falo isso, porque eu evito que pessoas ganhem dinheiro vendendo curso de incorporação em casa. É por isso que eu estou jogando dinheiro fora. Mas, enfim, se é o meu dinheiro que eu jogo fora, né? Eu sou meio maluco. Se eu jogar dinheiro dos outros, não. Como é que é a história, né? Se eu rasgo o dinheiro alheio, eu não sou louco. Mas se eu rasgar meu dinheiro, eu sou maluco. Então, esse é um ditado que existe. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo. É você jogar fora dinheiro. Por quê? Incorporação não quer dizer nada. Ah, mas é uma ideia espírita de que o médium de incorporação, ele está aqui nesta terra para cumprir uma missão. Ai, babai, eu tenho uma missão. Eu vim para essa terra para incorporar espírito. Então a pessoa tem essa falsa ideia e ela começa a viajar e se sentir realmente mais importante que outras pessoas porque incorpora espírito. Aí eu faço assim, faço um teatro, estou incorporado. É a mesma coisa, gente. Como é que eu posso garantir que a incorporação é incorporação de verdade, que isso existe realmente? Nós acreditamos nisso. Mas até que ponto isso é verdadeiro, até que ponto isso não é algo da minha cabeça e assim por diante. Então, as pessoas, ainda assim, quando eu estou num terreiro, quem aqui nunca foi a um terreiro? Primeira vez que põe a pé um terreiro. Duas pessoas nunca foram ao terreiro. Então não sabem a dinâmica do terreiro. Então o terreiro funciona o quê? Há uma incorporação e as pessoas que visitam vão conversar com a entidade que se manifesta no corpo da pessoa, no meu corpo ou no corpo dos médiuns. Então ela incorpora, ela tem um estado de consciência ou alguma entidade, algum ser, alguma situação se manifesta para conversar com as pessoas. Isso é a prática principalmente da Umbanda e também em algumas vertentes espíritas, não todas, mas algumas fazem também isso. Então a pessoa vai estar pronta para atender as pessoas, para conversar com as pessoas. Então isso é a dinâmica do terreiro, é assim que funciona. Só existe a Umbanda no mundo como algo que tem incorporação? Não, até na China tem isso, na Indonésia tem isso, no Tibete tem isso, até entre os monges do Tibete tem manifestação mediúnica, então não é algo próprio da Umbanda isso. E eu incorporar ou não também não faz nada de melhor ou pior. No Islã, que é tão mal visto pelas pessoas, há algumas pessoas que também têm transe. E aí? Há também na Igreja Católica algumas práticas monásticas que também a pessoa entra através de consciência. E aí? A incorporação não é? O que é isso? O que é aquilo? Então, não é ninguém especial porque incorpora espírito. É algo da minha cabeça. Eu começo a achar que eu sou especial porque eu incorporo. Isso não pode acontecer. Essa ideia não pode existir. A incorporação é um efeito colateral da minha prática da Umbanda. É isso. É um efeito da minha prática. Nada mais do que isso. Então eu sou obrigado a incorporar? Não. Eu tenho que incorporar? Não. Se eu não incorporar, não vou ser um bom umbandista? Isso não existe. Ok? Então a incorporação não é nada exigido de ninguém. E não tem um momento certo para isso acontecer. Então não tem um estágio da minha evolução, detesto essa palavra, para o contexto nosso, na evolução que eu vou chegar num ápice da evolução, agora eu vou incorporar e incorporo. Eu sempre conto a minha história, eu comecei na Umbanda em 1976, eu faço 50 anos de Umbanda esse ano. Quando eu comecei na Umbanda,
era como é a Umbanda aqui do terreiro hoje, nada de diferente, era a mesma coisa. O que eu faço, a única coisa que faço aqui de diferente é quando entra com o fogo para acender as velas. É a única coisa que é diferente da época que eu era um molequinho na Umbanda. O resto é igual. Mas isso, dizendo por quê? Porque quando a Umbanda começa a criar corpo, ela vai aumentando o seu campo de atuações. Então as pessoas começaram a colocar na Umbanda várias coisas diferentes. Reiki, radiestesia, cromoterapia, como se isso fizesse parte da Umbanda. Mas, gente, se a questão da Umbanda é incorporação de espírito, por que eu vou ter que ter radiestesia, cromoterapia e outras coisas mais, se é importante é incorporar? Então, aí já foge até a ideia do que é importante incorporar. Então, veja, isso não existe. Mas voltando à minha história, quando eu fui incorporar, em 1999, 23 anos depois, eu incorporei. E quando isso aconteceu, foi numa cerimônia que o meu sacerdote me levou à incorporação. Ele, quando veio um guia, no final de tudo, falou assim, o pai de santo, o senhor está errado. O senhor fez com que ele incorporasse antes da hora. Mas que hora que seria isso também? Então, veja, não existe uma hora para isso. Vai acontecer ou não vai acontecer, isso não muda absolutamente nada na vida da pessoa, nada. Ah, babá, mas eu fui iniciado para orixá. Também acontece isso, nós temos a grande famosa menininha do Gantuá, que ela é iniciada para Oxum e nunca incorporou, nunca. Nunca ninguém viu uma menina do Gantuá manifestada com Oxum, nunca, porque ela não manifestava a orixá. E a sacerdotisa iniciou Caetano Veloso, Maria Bethânia e outras pessoas na Bahia. Então, isso não quer dizer nada, ok? Qual a relevância do sonho na nossa tradição? De Umbanda é bem pouco, porque não há uma tradição de interpretação de sonhos dentro da Umbanda, tá, gente? Então, dentro da Umbanda não há um curso, não há uma vivência, não há uma experiência em que um sacerdote aprenda a interpretar sonhos, ok? Na tradição iorubá, o sonho é muito importante, mas você vai ver a importância desse sonho de qual modo? Você teve o sonho, você vai consultar Ifá ou consultar o orixá para saber se esse sonho realmente tem importância para você e o que esse sonho quer dizer. Há algumas pessoas que têm o dom de interpretar sonhos na tradição iorubá? Tem, mas são poucas pessoas que têm essa tradição, que têm esse conhecimento. Pouquíssimas. Eu não conheço ninguém, eu só ouvi dizer que há. Mas eu nunca vi alguém que fale, não, eu interpreto os sonhos. Não conheço, nunca vi a pessoa na minha frente. Eu ouvi dizer que há pessoas que fazem isso, mas eu nunca vi isso acontecer. E nunca ouvi da boca da pessoa dizer que interpretava sonhos. Qual a minha visão sobre os ciganos? Aí eu vou aumentar um pouquinho. Os ciganos da Umbanda. Todo mundo aqui que já assistiu ao meu vídeo sabe o quanto eu sou crítico a uma série de coisas. A questão do cigano na Umbanda é apenas algo estereotipado. Primeiro, existe aquela forma de cigano entre os ciganos? Não, nenhuma. Nenhuma. Você não vai encontrar nenhum grupo cigano que se comporte conforme nós vemos nas giras de Umbanda em que há o cigano. Não tem isso. Você vai encontrar esse tipo de comportamento entre alguns espanhóis, especificamente da tradição daquilo que se chama da música flamenca. E essas roupas que eles usam vêm da onde? É muito simples a resposta.
A Espanha e Portugal era uma coisa só, que era um dos impérios islâmicos. Por 800 anos, a Espanha e Portugal foram muçulmanos. E esses costumes, essas roupas, são roupas dos muçulmanos. Aquelas camisas vistosas, os cintos, o sapatinho com a ponta virada para cima, a babucha que chamam, tal, as danças, todas elas são danças típicas do Oriente. Ah, mas o cigano tem isso? Alguns grupos ciganos ainda conservam a dança, mas isso é muito raro de encontrar. De onde vêm os ciganos? Então, temos que entender de onde vêm os ciganos. Os ciganos vêm da Índia. Os ciganos são oriundos da Índia. Eles saem da Índia, é um grupo étnico que sai da Índia em direção ao mundo em razão de perseguição que eles sofrem na Índia antes de Cristo. Essa diáspora cigana, ela sempre existiu. Então você encontra na Índia ciganos ainda muito poucos. E os ciganos são daquela categoria chamada Dalit. Quem assistiu a novela, o pessoal mais novo não assistiu, porque essa novela é mais antiga, mas que falava dos Dalits, que são os intocáveis, que não são nenhuma casta da Índia. Estão abaixo da última casta. São 4 castas na Índia, eles não se enquadram nem na mais baixa casta. E Dalit por quê? Porque eles são intocáveis, eles são impuros, não são nem animais, são menos que animais. Então, por isso, os ciganos, eles saem em diáspora da sua terra natal, que é a Índia. E aí você vai ficar com mais ciganos na Europa, onde mais eles se manifestam. E uma parte, logicamente, habitou a Península Ibérica, que é Portugal e Espanha. Então, alguns costumes islâmicos se misturaram com costumes ciganos, lógico, porque isso acontece, e a ideia do cigano na Umbanda é essa ideia estereotipada. Então, todo cigano na Umbanda fala espanhol, fala portunhol, melhor dizendo, né? Que não fala espanhol, fala portunhol. Por quê? Porque essa ideia de algo que veio da Espanha. Então, mas é realmente da nossa cabeça, não e aí eu sempre falo sobre isso. A entidade se comporta como? Conforme eu penso. Então, eu penso dessa forma, ela vai se comportar dessa forma, ok? Ah, babá, mas o meu cigano fala tão bem o espanhol que uma pessoa espanhola admirou-se do espanhol do meu cigano. Ok, isso é possível, lógico que é possível. Mas não quer dizer que o cigano, ele é espanhol, porque ele é isso, não. São coisas que a mediunidade levam as pessoas a ter, ok? Então, o ser médium não é só incorporar espíritos, tá? O ser médium tem uma outra série de coisas também. A percepção, a audição, a visão, são outras coisas que existem, e existem realmente. O que esperar de uma consulta com um guia? Gente, o que eu vou fazer no terreiro? Eu vou sempre pedir ajuda para alguma coisa que eu estou sentindo, ou então eu estou, como eu posso dizer, em alguma dúvida com alguma coisa que eu queira saber, e eu não tenho a quem perguntar, não tenho com quem discutir aquele assunto, e aí eu vou falar isso com algum guia, algum ser espiritual que eu possa conversar. Então, o que eu espero? Boas palavras. É o que eu espero de um guia, que me dê uma boa orientação, que me fale boas coisas, que tragam conforto para mim. Não dá para você falar de um guia que vai xingar você, que vai falar que você é um bosta, é isso, é aquilo. Então, e você vai encontrar terreiros que fazem, os guias fazem isso com as pessoas. Eu não quero isso num terreiro. Eu quero um acolhimento. Eu vou a um terreiro buscando acolhimento, buscando ter uma boa palavra,
encontrar realmente algo que conforte o meu coração. Então isso é importante que eu tenha, quando eu vou a um terreiro, esperar isso. Ah, babá, mas não foi agradável. Paciência, mas é o que se espera. Ah, eu espero que o guia passe para você uma macumbinha para fazer a sua vida melhorar. É o que a pessoa também quer muito isso. É possível. Um banho de ervas, uma oferenda específica. Lógico que isso acontece. O guia também está preparado para isso, para ensinar algumas coisas para a pessoa fazer, para ter uma vida também melhor, ok? Então o que eu espero disso? De um guia? Tudo isso que eu falei. Calma, filho, você está novinho para isso ainda. Há uma recomendação de não incorporar fora do terreiro. Mas como funciona a incorporação nos pontos de força? É a mesma coisa. Incorporar em casa é igual incorporar em ponto de força. Ah, eu fui na cachoeira e mamãe Oxum se manifestou. Ah, eu fui lá na mata e o caboclo me pegou. Gente, é manifestação mental. É mental. A não ser que eu vou com o terreiro junto, aí faço, tenho que fazer, aí eu vou chamar, vou cantar. É uma coisa. Agora eu vou lá, estou nas minhas férias, vou entrar na água do mar. Aí põe o pé na água do mar e incorpora Iemanjá. Já começo... Quem nunca veio manjar assim no terreiro? Então, se eu ponho o pé na água do mar, eu vou ficar assim? Não, gente. Não é assim. Então, se eu vou com o terreiro, eu vou para aquilo, realmente para que haja. Então, alguns terreiros, o batismo da Umbanda é feito na cachoeira. Então, vai lá o médium, então vem todo o corpo do terreiro, toca tabaco, canta um monte de música, aí a pessoa passa um monte de coisa na pessoa tal, e aí no final joga a pessoa na cachoeira lá, toma um banho de cachoeira, aí vem o caboclo, vem o orixá, ou vem alguma coisa que a pessoa vai incorporar. Então é uma outra situação, ok? Quando isso acontece, ok. Agora a pessoa está de rolê, eu vou fazer uma trilha no mato, vai incorporar o Oxóssi? Já começa, já vai fazer a caça no meio da mata, aí já é uma coisa, outra coisa. Então não é porque está no ponto de força eu tenho que incorporar, ou vou sentir vibração, estou sentindo. Considerando a influência cristã e kardecista, como podemos resgatar a influência bantu na Umbanda? Não pode, gente. Não pode. Por quê? Porque isso não existe. Nós temos que ser honestos com as coisas. A tradição bantu influenciou a Umbanda? Sim. Assim como a Yorubá, assim como a do Vodum, a Jeje, influenciou. Mas não é só bantu. Bantu também. E como é que eu vou resgatar isso? Não vou. Primeiro, para que eu fizesse isso, eu vou ter que fazer um exercício muito grande de resgate histórico. E como eu vou fazer isso? Só se eu for para Angola e encontrar em Angola, onde vem a maioria das pessoas que vêm para o Brasil escravizadas, que são bantu, são de Angola, o que a gente chama hoje de Angola, que não era Angola ainda. Mas o Reino do Congo, é o Congo, Angola, Brazzaville, uma parte da África subsaariana, em que o povo bantu vem para o Brasil. Então, primeiro eu vou ter que ir lá para tentar aprender as práticas, a cultura original desse povo. Aí eu pergunto, a cultura desse povo do século XIV, século XV, minto, é a mesma que eu vou encontrar hoje lá? Lógico que não. Eu não vou encontrar isso. Mas os bantus que chegam ao Brasil trazem a tradição daquela época para o Brasil. E eu consigo acessar essa história
esse histórico do povo bantu no Brasil também? Também não. Eu vou começar a ter registros das práticas africanas no Brasil somente com a Inquisição. É a Inquisição que vai recolher material para falar da tradição que existia no Brasil. Então você vai encontrar o Calundu, você vai encontrar a Cabula, que são inquéritos levados pela Inquisição. E, logicamente, quem é o inquisidor, ele vai ver uma prática africana, vai dizer coisas boas? Lógico que não. E ele vai entender aquela prática, ele vai olhar aquilo com o olhar do branco colonizador e sempre de uma pessoa ligada à Igreja Católica, todo o peso do seu olhar julgador sobre aquela prática. Então é a prática demoníaca, de selvagens, de pessoas sem cultura, que eles escrevem nos inquéritos que existem. Então, só temos isso. E a Umbanda, no meu canal tem um vídeo, aliás, tem vários vídeos, que falam sobre a história das práticas que existiam no Brasil. Tem até um curso no Hotmart, as bandas antes da Umbanda. R$300, você faz o curso, o resto da sua vida está lá para você aprender, estudar e ficar à vontade também. Mas, enfim, nós temos os históricos das práticas que existiam no Brasil. Então, começa com a santidade, depois vem para o Calundu, depois vem para a Cabula, até chegar no Candomblé e chegar na Umbanda. Então, a Umbanda é o último, eu dei esse exemplo na aula que eu faço, é como se fosse o metrô de São Paulo. A linha azul que começa no Tucuruvi e termina no Jabaquara. É a última linha lá que eu me lembro, e o Jabaquara é a última estação da linha azul. Então, o Jabaquara é a Umbanda. Começou no Tucuruvi a história das manifestações no Brasil e foram vindo até chegar na Umbanda. Então, a Umbanda é o final de tudo isso. Ela trouxe todas essas influências que aconteceram no Brasil. Vários povos vieram para o Brasil. Então, quando eu falo em povo bantu, eu sou bastante falho, porque parece que o povo bantu é um povo único, com uma prática única, um pensamento único, um olhar único para as coisas. E não é assim. Entre os bantu são mais de 1000 povos diferentes, 1500 línguas diferentes. Quantas religiões tem 1000 povos? E tudo isso chega no Brasil, os Kassange, os Bantu tem vários tipos de Bantu, vários grupos étnicos Bantu, e deles todos vieram para o Brasil. Desde Moçambique, que é uma ilha, lado de lá da África, é uma ilha não, perto da ilha de Madagascar, perto daquela ilha ali, Moçambique, no lado da África, até na África Ocidental, toda essa parte da África, você vai encontrar no Brasil. Eles são escravizados, vão para o Brasil para trazer as suas práticas para o Brasil. Então, essas práticas, esses grupos étnicos tinham as suas práticas e chegam no Brasil, conseguem praticá-las? Não. Não conseguem praticar isso. Tá bom, tem. E vejam, não só isso, práticas também que já estavam adaptadas à vida católica desses espaços. Porque eu tenho que entender que o catolicismo chega em Angola no século XV e a escravização começa no século XVI. Então já havia um pensamento católico em muitas sociedades africanas. Epa, orixá! Orixá, epa! Então já havia tudo isso e o Brasil passa a ser um caldeirão dessas coisas. Então quando muita gente fala, não, a pessoa cultuar santo era uma forma de esconder a prática. Nada disso, gente. Essa é uma visão bastante errônea que se tem da história.
muitos desses africanos chegaram no Brasil católicos já. Que acreditavam em santos porque eles já estavam convertidos ao catolicismo. Mas por que foram escravizados? Porque eles não eram bem vistos por algumas pessoas, porque não era a crença católica como se esperava, que tinha que ser piamente católico. E não. Então havia uma mistura de católico com macumbeiro. E aí poderia ser escravizado, porque eram os níveis de como é que eu posso escravizar alguém. E um dos níveis era o não ser católico. Era um dos motivos que fazia com que eu pudesse escravizar pessoas dessa região. Além, lógico, dos capturados em guerra, tal, então tinha várias camadas em que a escravização existia. E uma delas era o não ser católico bastante. Isso vem dar no Brasil. Então a Umbanda é o estágio final de tudo isso. Como é que eu vou conseguir encontrar alguma coisa que eu nem sei onde está? Onde está essa influência Bantu? Aí tem aonde se vão encontrar essa questão Bantu? Ah, por que isso, por que aquilo? Eu tenho que ficar caçando em livro de história alguma justificativa para aquilo que eu falo, para aquilo que eu vou dizer para as pessoas. E sempre vai vender algum tipo de curso. Então, na verdade, é isso. Como tem essa ideia da Umbanda Molocô como uma nação. Pô, Molocô não é uma nação, Molocô é Umbanda, é um tipo de Umbanda. Não, mas eu tenho que separar, porque aí eu tenho iniciação. Iniciação custa caro e a pessoa paga para a iniciação. Então, tudo é questão financeira, como eu sempre falo nas minhas aulas. Religião é mercado. Eu tenho que ter mercado para a minha prática. Então, eu tenho que entender como é que eu vou fazer para que eu ganhe dinheiro com a minha prática religiosa. Baba, uma dúvida. Na tradição iorubá, o instrumento de Exu, se eu não me engano, o nome é Ogó, ou Ogô. O nome do instrumento de Exu, se eu não me engano, é Ogó ou Ogô. Isso. E hoje, na Umbanda e na Quimbanda, é usado o tridente, representado o tridente, aquele tridente que a gente vê que muitos até utilizam a vestimenta e tudo mais. Qual a relação com a tradição iorubá, essa simbologia? E essa simbologia, esse do tridente, tem algo a ver nos pontos riscados também? Vamos lá, uma pergunta muito boa. Veja, o tridente, para quem vai estudar também a mitologia, vai estar ligado sempre com atividades masculinas. Por quê? Representa a força, representa o poder, representa a submeter as pessoas ao poder de quem carrega o tridente. Então você vai ver o Netuno, que é o líder do mar, tal, uma figura, Poseidon, também tem o seu tridente, e outras figuras que têm o tridente. Uma figura é um elemento masculino, assim como o Ogó. O Exu tem um Ogó, é um instrumento de Exu. O Ogó é um porrete, que em algumas tradições vai ter uma semelhança da construção dele como se fosse um pênis. Todo lugar vai ser assim? Não. Mas há lugares em que a construção desse Ogó parece um pênis. E quando ele bate o Ogó no chão, ele vai quando ele quiser. Então a ideia é essa, é o símbolo masculino, da masculinidade. Então o tridente ele passa a ocupar esse espaço do Ogó iorubá. Por quê? Mais uma vez, um bandista ele vai sempre buscar a sua para justificar a sua prática em algo europeu ou algo da mitologia grega. Eu não posso nada buscar da coisa de preto, porque coisa de preto é preto, é malévolo, é ruim, é do capeta. Então eu tenho que buscar, mesmo eu sendo um bandista, eu vou ser contrário a tudo que for preto. Não esqueça disso, a Umbanda ela nasce nesse contexto, de tirar tudo que é coisa de preto dela. Depois vai voltando de novo, mas essa Umbanda do século XX é a branquitude totalmente exposta.
E aí eu vou tirar qualquer elemento que fizer preto dela. Então, em vez de usar o ogó, que parece um pênis, pênis é sexo, o sexo é pecaminoso. Na visão católica, o sexo foi o que fez com que nós caíssemos do paraíso para o mundo físico, enfim, toda essa ladainha que existe da crença católica, da crença cristã. Então não posso ter nenhum pensamento ligado ao sexo. Então eu tenho que usar um outro elemento, eu vou usar o tridente. Ok. Mas isso quer dizer o quê? É apenas isso. É um símbolo da masculinidade, é um símbolo que carrega nele a questão masculina por si só. Por isso. O que mais? Respondeu? E a segunda pergunta é se quando fazem no ponto riscado, o tridente. Então você vai encontrar também isso no ponto riscado. E aí isso vai ser uma evolução do meu pensamento. Então, e aí quando cria a figura da Pombagira ou do Exu mulher, eu vou modificar o tridente. Então, quando é tridente masculino, ele vai ter um desenho quadrado. Quando for tridente feminino, vai ter um desenho redondo, arredondado, porque é o corpo da mulher que ele é mais arredondado. É por isso. Por que diferencia um do outro? É só por isso, gente. Não tem significado esotérico, místico. Não, é porque a mulher tem um corpo mais arredondado, um pouco mais duro. É por isso. Então é quadrado, o homem, meio circular, a mulher. É só para isso. Tá? Mais alguma pergunta? Aqui na frente. Bom, Abá, minha pergunta é sobre o que está aparecendo muito na internet ultimamente, que é falando sobre o alto culto de orixá. Cultua em casa, faça você mesmo. Que as pessoas estão protegendo a ideia de cultuar orixá em casa. Eu queria saber qual que é a opinião do senhor e que se cultuar errado tem algum malefício. Não sei o que eu estou fazendo, coloquei imagem, estou fazendo consagração, receita de internet. E se isso tem algum malefício para a vida de quem está fazendo? Já falei sobre esse assunto na incorporação em casa, agora há pouco falei sobre isso. Logicamente, essa questão de cultuar o orixá em casa é estapafúrdia. Existem 16 chamadas leis de Ifá. Primeiro mandamento, primeira lei de Ifá é não faça aquilo que você não sabe. É o primeiro mandamento do culto de Ifá, que serve para qualquer outro tipo de prática. Não faça aquilo que você não sabe. No entanto, gente, temos que sempre lembrar da história. Nós somos filhos do mundo contemporâneo, do mundo moderno. Então a modernidade trouxe essa fluidez. Quem tem que ler Bauman, que é um filósofo que vai falar do mundo fluido, que tudo vai se esvaindo, que não há mais fronteira, que tudo se mistura uma coisa com a outra, você não consegue nem mesmo entender onde vai uma coisa e começa a outra, porque esse mundo moderno é essa fluidez, que é uma merda, péssimo isso. Mas enfim, isso é o que acontece no mundo. Então, toda e qualquer estrutura tradicional, esse mundo contemporâneo tem que quebrar. O exemplo disso é o mundo islâmico. O mundo islâmico ele é criticado pelo Ocidente em razão disso. Ainda se pega e se prende às tradições. A mesma coisa ocorre a África. A África ainda se prende à tradição, que não tem no mundo ocidental mais. Qual que é o ritual nosso de passagem da minha infância para a adolescência? Tem? Existe hoje ritual disso? Não. Você encontra isso nos outros povos. Porque isso é importante você passar de um estágio para o outro da sua vida. O judeu tem a bar mitzvah para o menino, e a outros que é menina, também tem a mesma cerimônia para a menina. Então, que é a passagem de um estado para o outro. No Islã também tem isso, na África também tem isso. Tudo tem o seu tempo de ser. Acabou isso no Ocidente. O Ocidente é o exemplo dessa fluidez. Não tem nada mais que é da tradição para esse povo. Então, eu vou reclamar de quem tem isso, porque quem tem isso é atrasado, quem tem isso é oprimido, porque a tradição oprime as pessoas. Eu sou um tradicionalista, eu pertenço a um movimento chamado
tradicionalismo. Eu sempre vou pregar sobre isso, essas questões que existem, dos processos, das iniciações. Então, quando eu vou contra isso, eu estou só replicando o pensamento ocidental de que tudo é fluido, que nada é verdadeiro, tudo é permitido. E o mundo macumbístico foi invadido, já faz uns 30 anos mais ou menos, com um movimento que vem dos Estados Unidos, começa na Europa, mas ele vai ter um boom nos Estados Unidos, que é a magia do caos. Alguém conhece o do caos aqui? Ouviu falar? Sabe o que é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós estamos aqui uns 50 pessoas, 60 pessoas, 60 pessoas. Só 8, então 1/10 sabe o que é a magia do caos. A magia do caos foi criado por um, entre aspas, filósofo ocultista que falava o seguinte: faça qualquer ritual que você encontrar na sua vida. Se der errado, azar seu, por ser o caos. Se der bem, ótimo, beleza, vai para o próximo. E vai fazendo, buscando encontrar o quê? Qualquer coisa que te deixe feliz. Então veja, a magia do caos, ela é a expressão dessa quebra do tradicionalismo. Então não tem que aprender a língua hebraica, não tem que aprender o árabe, não tem que aprender o sânscrito. Eu pego o ritual, copio lá o símbolo que está lá, que o manual traz o símbolo, eu copio o símbolo, vou chamar erroneamente, então, um nome sagrado daquela entidade que eu estou chamando é José, digamos, José, mas eu vou falar Yosef, aí eu chamo Yosef, aí quem vem? Yosef? O meu José. E aí? Como é que eu vou administrar Yosef, se eu chamei o José? E isso é magia do caos. Então é o caos. Que é muito mais profundo que isso. Só fazendo um resumo, bem um vagabundo sobre a magia do caos. Mas no final vai ser isso. Vai ser isso. Faça o que você quiser. Não há limites para a sua prática, não há limite para nada. Você encontrou na internet um ritual, faça o ritual. Tem um ritual bem bacana que você crucifixa um sapo. Crucifica um sapo. Esse ritual ele é famosíssimo, feito por caoístas, que ele vai crucificar um sapo. Por que isso? Magia do caos. Tem um motivo para que vão crucificar um sapo. Mas por que você põe um sapo na cruz? Por quê? Porque tudo isso aí é o contra do cristianismo. É um movimento que vai ser contra a questão cristã. Então, tudo isso aí tem que entender a história e não dá para responder isso numa palestra no terreno. Então, é muito maior esse entendimento sobre esse assunto. Ok? Então é isso. A magia do caos influenciou a Umbanda e vai influenciar movimentos também. A cultura está na sua casa, você vive para isso. Como é que abre o Obi? Você sabe abrir o Obi? Não. Você sabe a reza do Obi? Eu estou fazendo uma apostila com o membro do templo sobre rezas de Obi. Eu já consegui mais de 50 rezas de Obi diferentes. Rezas do Ifá que trazem o que eu quero do Obi, para o Obi me trazer. Sabe o que é Obi? Obi é uma ticola. É o princípio básico da oferenda para o orixá, é o Obi. Sem Obi não dá para fazer nada. É o básico do básico. Não dá para fazer assim com cebola. Se usa a cebola no lugar do Obi, usa o orobô no lugar do Obi. É possível que fosse outra coisa também, mas a reza que você vai fazer é fundamental. Se você não sabe fazer isso, lascou. Aí eu vou usar água, reza da água. Eu vou usar dendê, reza do dendê. Eu vou usar mel, reza do mel. Eu vou usar, como é que é? Reza, Jéssica, reza do mel. Moroim. E assim você, então a reza do mel, a reza do
Bebida alcoólica. Oxebo, Otinum, Oxebo. Então, isso faz parte da oferenda. Isso você aprende aonde? Você aprende isso aonde? Então veja, se você não tem a tradição que guarda isso, como é que você vai acessar esse tipo de coisa? Aqui o mundo, quando ele fala assim, não, eu sou iniciado para quimbanda e em razão disso eu vou cultuar o orixá, porque eu sou iniciado. Tem pessoas que viajam nessa maionese. Se eu qualquer tradição que seja, eu acesso outras que eu queira, porque eu já sou iniciado. E assim vai. Então é maluquice que existe por aí. Mais uma pergunta? Babá, eu queria saber sobre a sua opinião. Você citou sobre o embranquecimento da religião da Umbanda e o seu ponto de vista perante Eusélio Fernandino de Moraes. Poxa vida, uma discussão já trato os filhos, mas vamos lá. Embranquecimento da Umbanda. Tirando o rolo do terreiro, que não vai falar nada sobre isso, a Umbanda foi embranquecida. Vamos, gente, vamos lá. A Umbanda foi embranquecida? Não! Para ficar bem nisso. Por quê? Essa Umbanda que nós praticamos nasceu branca. Ela não foi embranquecida. A nossa prática da Umbanda, de sério, tal, essa Umbanda, que é o que vai criar corpo e vai dominar o Brasil, ela nasce branca. Então, trocam-se os nomes dos orixás. Então, Iemanjá chama-se como? Vamos lá, gente? Não. Amanjar. Amanjar. Com R no final. Oxóssi vai chamar como? Euxóssi. E assim por diante. Porque eu não posso ter ligação com aquilo que vem da África. Eu tenho que fazer algo diferente. Ela já nasce com isso. Pô, babá, mas faziam oferendas que eram oferendas próprias do povo iorubá, do povo africano. Faziam sim. Mas diziam que isso era orientação do caboclo. O caboclo orientava a fazer isso e aquilo. Mas babá, a oferenda é igualzinha que se faz dentro do candomblé. Mas quem ensinou foi o caboclo. Entenderam? Tudo vai passar pelo crivo do caboclo. Mas que caboclo que é? Esse caboclo que eu falei, é o caboclo que se submete à vida católica, apostólica romana. Quando ele chega, ele vai falar em Jesus, salve Virgem Maria. O negócio é pegar o catimbó. É possível praticar catimbó sem ser católico? Não, gente, não dá. Não sei se você é muito hipócrita. Se você for hipócrita, você pratica. Eu sou juremado. Eu pratico catimbó? Não. Porque eu não sou hipócrita. Tem que ser hipócrita demais. Eu não sou católico. Nem cristão eu sou. Eu creio em Jesus Cristo como profeta, sim, mas não como filho de Deus, eu não sou cristão. Mas, se você não for católico, você não consegue praticar o catimbó, a jurema. Não tem como. A abertura é católica, o encerramento é católico, os linhos são católicos, eu vou chamar santo católico, eu vou chamar Jesus, Virgem Maria, tudo mais durante as minhas práticas. Então, se eu não for chamar, eu sou bastante erro na minha prática. Então, é possível praticar catimbó sem católico? Não. E assim por diante. Então, a Umbanda, essa Umbanda que nós conhecemos e com a qual nós nos defrontamos e pelejamos hoje, quando o Campeiro vai falar de Umbanda que tem que ser voltar para a origem negra, é algo utópico, gente, é utópico, é uma luta mais na nossa cabeça
do que uma luta real. Por que acontece? Os terreiros de macumba do Rio de Janeiro, eles acabam fazendo o quê? Eles se umbandizam. Então, toda a prática antes da Umbanda que existia no Rio de Janeiro especificamente, ela vai se umbandizar. Então ela vai tirar o nome de Inzo, ou Ilê, ou qualquer nome que tinha antes, para tenda espírita alguma coisa, ou centro espírita alguma coisa. E vai se aproximar da prática da Umbanda para quê? Para não ser perseguido. Então aí sim, essas pessoas vão buscar proteção na prática da Umbanda, porque a Umbanda ela passa a não ser vista como algo proibido, porque a Umbanda ela é muito mais próxima do espiritismo do que o culto afro. E você vai encontrar todas as literaturas, os jornais de Umbanda, tem o jornal de Umbanda, que é o jornal oficial da Tenda Nacional da Piedade. Esse jornal de Umbanda, ele vai colocar lá: nós não praticamos o africanismo, como um símbolo da Umbanda. Nada que fosse africano poderia ser prática da Umbanda. Aí chega o Tancredo e fala da questão africana na Umbanda. Aí esse jornal vai arrebentar o Tancredo. Tem um preto, está num dos editais do jornal, tem um preto que está se levando como o único umbandista que existe, dizendo que a Umbanda é africana. A Umbanda nunca foi africana. Está no texto. Só esse, o primeiro canal nacional, está online, é só você pesquisar e ver lá. Está lá, essa matéria do Jornal de Umbanda. Falando sobre isso. Falou: olha, nós nunca fomos africanos, nós somos espíritas. Então essa ideia espírita da Umbanda nasce mesmo na Umbanda, chama Tenda Espírita Nacional da Piedade. O primeiro congresso primeiro congresso espírita de Umbanda. Então não era Umbanda espírita, era espírita de Umbanda. Então veja, nunca a Umbanda foi preta. Ela ser preta foi um movimento que nasce nos anos 50 com o Tancredo. Ele que vai fazer isso. Então você vai encontrar o Gênio de Terreiro fazendo isso. O meu trabalho, que eu faço isso há 20 anos, com uma banda preta, resgatando o questão do Tancredo. O Tancredo que foi o cara que fez tudo isso. Não se esqueçam que havia mais de 3.000 iniciados pelo Tancredo no livrinho dele de iniciações. E mais de 400 casas que ele fundou, ajudou a fundar, entre São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Argentina e Uruguai. Essa Umbanda com ebó, feitura, que não existia na Umbanda espírita, e que a pessoa ia crescendo como? Fazendo amaci. Ela, uma amaci anual, passava a vida do terreiro, tocava de fio de contas, fazia lá uma amaci diferente, para cada amaci era com orixá. Então a época do orixá é essa, faz uma amaci e você já está consagrado com esse orixá X, Y, Z, assim. Então acabava assim. A Umbanda nunca foi preta, ela já nasceu branca. Então tirem essa ideia da cabeça que a Umbanda foi branquecida, ela nasceu branca. Olha uma pergunta, a última. Boa noite, gente. A minha pergunta tem a ver com, então, esse entendimento de que a Umbanda, ela se maquiou com o cristianismo para não ser perseguida, mas que, então, a gente entende que não existe fundamento cristão na Umbanda. Ela seria uma... não é cristã. Lógico que é cristã. Então, as pessoas, diferente da Quimbanda, que não é cristã... Também é cristã. Também é cristã. Então tá, é só essa dúvida. Se o cristianismo foi usado como essa miscigenação, é parte. Tá. Assim como, vamos levantar a mão aqui, estamos 70 pessoas aqui. Quem aqui não é cristão? Não, veja lá. Quem quer não ser cristão? Não acredita em Jesus como o nosso Salvador
e como filho de Deus. É isso que é não ser cristão. Quem que faz isso aqui? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 36, metade, mas alguns da metade dos que estão aqui dizem não ser cristão. Bom, ele é mentiroso. Porque a pessoa nasceu num lar cristão, ela foi educada como cristã, mas hoje não sou cristã mais. Ela botou na cabeça, ela não é cristã, mas ela pensa como cristão, ela age como cristão, ela é cristã. Você só é cristão quando você rompe com tudo aquilo que o cristianismo coloca como base para ele. Aí você não é cristão mais. Se você continua fazendo algo, Natal, Páscoa, você é cristão. Se você não aceita nada disso, você não é cristão. Mas se você faz isso, você é cristão. Os costumes que existem, que você pratica, é coisa de cristão. Então você é cristão ainda. E a Umbanda é isso. A Umbanda é isso. A Umbanda nasce num ambiente cristão, católico especialmente. Os santos, são orixás. É a mesma coisa, não há diferença entre o santo e o orixá. Ou melhor, o orixá ele está submetido ao santo. Então você vai encontrar as linhas de Umbanda, quem chefia linhas de Umbanda são os santos católicos. Você vai encontrar várias definições de linhas de Umbanda em que há um santo católico que é chefe daquela linha, ou é um anjo ou é um santo católico. Então, isso sempre fez parte da Umbanda. Eu pratico uma Umbanda assim? Não, porque eu sou muçulmano. Como eu sou muçulmano, não posso praticar uma Umbanda que seja católica. A Umbanda Molocô, ela é o quê? Católica, apostólica, romana ao extremo. Para Tancredo, Oxaguian é Jesus Cristo. E não tem quem fizesse que Tancredo não olhasse para isso. Nosso Senhor Jesus Cristo é Oxaguian. Tancredo dizia isso em seus livros. Para ele não tinha nada que falasse para ele era diferente. Mas Oxaguian para ele era um branco. Era um branco e era Jesus. Não é cristão? Não é católico? Ele acreditava nisso. Tancredo, ele era... na quaresma, era proibido qualquer prática. Proibido. Fechava o terreiro e não abria em hipótese alguma. A não ser que falava assim, só vai abrir terreiro para fazer o mal ou para devolver o mal. Nossa prática não tem como fazer mal, só devolver o mal. Ele falava isso. Não tem prática de fazer o mal na nossa Umbanda, na nossa seita. A Umbanda que era uma seita. Não há na nossa seita prática de mal. Então, há prática para devolver o mal. Então, se houver alguma coisa que foi feita para mim, eu vou usar a quaresma nesse período para devolver isso que foi feito para mim. Então, veja, quaresma, eu sinto quaresma. Quem faz isso? Católico. E assim vai. Então, a Umbanda, ela é católica. Não tem como você tirar a parte católica da Umbanda. Você tem? Tem. Mas na sua origem, ela vai ser católica. Até a minha prática. Acha que é fácil tirar ponto de Umbanda que não tem santo, que não tenha Jesus? É um trampo danado ficar pegando ponto cantado e colocando aqui para não falar do de Jesus. É muito mais fácil. Abra nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Como é que é? Não esqueci agora. Não, mas tem outras cantigas também que eu falo de Jesus. Cheirou. Vai falar que eu estou insistindo a igreja do Conselho da Lapa. Como é que é essa cantiga? É Nossa Senhora incensou Jesus Cristo. Vou incensando. Como é que é? Do Jesus da Lapa. Essa é uma cantiga que tem. Foi dessa cantiga, dos anos 30 na Umbanda. E tá aí. É uma Umbanda
Não sou da Lapa, eu vou dar incenso, estou incensando, estou defumando a casa do bom Jesus da Lapa. Assim, e assim, então, tem milhares de pontos de Umbanda que são isso. Aí vem a pergunta, que Umbanda não é cristã? Caralho, é verdade, né? Não tem como isso daqui Umbanda sem ser cristão, essa aqui Umbanda que existe. Por quê? Essa aqui Umbanda que está aí é o contrário. Eu pego o Cristo e toco o Satã. Mas eu faço igualzinho. Eu pego o Satã e põe no lugar de Cristo. Sou satânico, sou luciferiano, sou do mal. From hell. Imbecil. Então assim, eu sou um cristão diferente. Eu escrevo sobre isso, eu falo sobre isso nos meus vídeos. Gente, legado, bom trabalho.